Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso Fala Rangel Podcast. Hoje estou recebendo meu amigo, é presbítero ou diácono? Diácono. Diácono Wellington Lino. Wellington, obrigado por ter atendido nosso convite nesse projeto tão especial. Queria que você orasse para a gente poder começar esse episódio. Eu tenho certeza que a gente vai impactar muitas pessoas através desse canal. Vamos lá? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, neste dia, na sua presença, queremos te agradecer por esta grande oportunidade de podermos nos reunir para tratarmos algo, falarmos da sua palavra, falarmos de diversos assuntos. Muito obrigado. Conduza esse projeto, conduza este dia, conduza a nossa conversa, que tudo aqui vença para a honra e para a glória do teu santo nome. Alcance as pessoas que estão nos assistindo, alcance as pessoas que irão nos ouvir e te agradecemos por isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Wellington, quem que é o Wellington Lino? Onde nasceu? Como é que foi a trajetória até chegar no Evangelho? Nasceu em berço de fala berço evangélico, não é porque a gente comprou um berço na loja evangélica, não, né? É porque, de fato, a gente tem um crescimento, né? Nossos pais nos ensinaram. Como é que foi essa história? Então, o Wellington Lino é um diácono da igreja, eu congrego na Assembleia de Deus em Três Fontes, é do Campo de Alves, pastor Zé Augusto, o meu pastor é o pastor Cleiton. O Wellington Lino foi criado em berço evangélico, tá? Meus pais me criaram na igreja, meus pais desde criancinha me levaram para a igreja, desde muito novo, Pablo, eu comecei a tocar na igreja, a cantar na igreja, sempre gostei muito envolvido com a parte musical na igreja, e é até engraçado que as pessoas hoje falam assim, você abandonou a música, porque hoje eu não toco mais na igreja, né? Hoje me tornei um pregador pela graça de Deus, sou casado, minha esposa diaconisa Agatha Rayane, deve estar assistindo a gente, e assim, fui criado em berço evangélico, desde pequeno nasci, cresci na igreja, e graças a Deus, assim, aprendi muito, e inclusive hoje trabalho com jovens também na igreja, e uso um pouco porque eu sou um pouquinho mais antigo. Sou jovem ainda, mas estou um pouquinho lá na frente. Então a gente usa um pouquinho do que a gente já viveu e tenta passar de experiência para eles. Wellington, então você nasceu no berço evangélico, tem essa experiência assim desde criança já. E sua relação? Você tem muitos irmãos, né? Tenho uns 4, até pensei aqui, 4 irmãos. 4 irmãos, todos criados também. Todos criados no Evangelho. Não tem nem para onde correr, assim, no sentido de, se por acaso vão fugir, não tem para onde correr. E como é que foi a relação com seus pais? O seu pai e a sua mãe na ocasião, eles que te ensinaram? Foi um pouco mais o seu pai, foi mais a sua mãe, os dois? Como é que foi essa situação? Então, assim, na verdade, a minha mãe sempre foi muito presente, assim, sabe? Muito aquela mulher que batalhou muito para criar os filhos. E assim, minha mãe sempre me incentivou demais. O meu pai, engraçado que meu pai toca violão, meu pai, quando eu era garotinho, meu pai já tocava muito violão, e eu falava assim, pai, me ensina a tocar violão, eu quero ser músico, eu quero tocar violão. Só que ele tinha aquele lance, mas eu não sei ensinar, eu aprendi de ouvido. Porque tem muito isso. Tem muito isso. Eu sei. E aí eu falava, que nota é essa? Não sei não, vem aqui na minha mão. Aí ele segurava assim o instrumento, para eu identificar a nota, ele realmente não sabia. E uma criação assim, muito difícil, né? Claro, antigamente era mais complicado. Muito complicado, assim. 4 irmãos, 3 irmãos e uma irmã pequena. A gente não tinha condições de pagar curso, pagar aula. Então eu tinha que ficar assistindo meu pai tocar, mas ele também não sabia ensinar, e eu ficava naquela, e também aprendi de olhar, e minha mãe sempre me incentivando, toca, canta, toma um violão para ele. Aí eu lembro que meu irmão ganhou um violão, ele mesmo não aprendeu a tocar, eu usufruí do violão dele e comecei a tocar, e aí fui tocando na igreja. Igual eu falei, hoje eu não toco mais, mas assim, música... Você não toca, mas se você precisar... a gente ajuda, E os irmãos todos aprenderam ou foi só você? Rapaz, todos os meus irmãos tocam, todos. Até a menina? Não, ela canta no estádio de louvor da igreja, mas ela canta, família musical, minha mãe canta. Não tem para onde correr, né? E é engraçado que as pessoas às vezes me perguntam, Wellington, a gente sempre, quando a gente nasce no berço evangélico, passa um período da adolescência que é muito complicado, né? Muito. Eu acho que a adolescência é um período mais complicado na vida do ser, ele em formação, porque a adolescência é aquele misto de sentimento com alterações no nosso corpo. Como é que foi a adolescência? Deu uma fugida? Cambaleou? Para quem está assistindo a gente, porque tem esse problema, né? Assim, o que acontece? A minha esposa ela tem alguns irmãos, são bem adolescentes, né? 14, 15, 16 anos. E assim, eu converso muito com eles.
E, igual eu citei aqui no início, eu tento passar um pouco da minha experiência Né? para eles. Porque é igual eu citei que eu fui criado em berço evangélico, Pablo. Criado em berço evangélico. Só que aí, quando eu completei ali meus 18 anos, serviço militar obrigatório, Exército Brasileiro. Aí você imagina. Aí aquele turbilhão, né? Um cara que foi criado... Preso. Preso que a gente fala no sentido Isso. Quando a criação é bem antiga, igual aos seus pais, igual aos meus pais, é mais complexo. É diferente, né? A minha esposa estava brincando esses dias. Na sua época, ela fica me chamando de velho. Na sua época, se pegasse na mão, já tinha que casar. Já tinha que casar. É mais ou menos isso. Então, a gente brinca muito com isso. E eu, criado nesse berço evangélico, vamos dizer assim, nesse mundinho, cara, quando eu entrei para o quartel, que assim, abriu um leque, sabe? Aquela coisa, um monte de convite, oportunidade, pode ir para cá, pode ir para lá, pode fazer aquilo. Eu falei, rapaz, e agora, como é que faz? O negócio é muito sério. E aí eu lembro que não, ali, não precisamos chamar de ali, não tem problema não, é só isso aqui, não sei o que, não sei o que. Não tem problema, né? E assim, aí você vê, Pablo, que se você não tiver realmente uma boa formação, uma boa criação, você realmente escapole, sabe? Você escapole. Eu, graças a Deus, consegui me permanecer na igreja, mas foi difícil. Isso, não é fácil não, né? Pra caramba, sabe? Eu gosto de abrir um leque, assim, um mundo, oportunidades, pessoas novas, lugares novos, botando um dinheirinho no bolso. Claro, com certeza. E se você não tiver... É muito tentador. Muito tentador. Ainda mais a gente fala, sai da adolescência, entra na juventude, de repente você tem oportunidade pra caramba. Pablo, e é o que você falou, porque não é só a questão... como é que eu posso dizer, de criação em berço evangélico ou não. Entra a questão, até a questão da natureza. Sim, a natureza humana. A gente vai, né, o jovem vai se tornando, o adolescente vai se tornando um jovem, aí vem as necessidades, os desejos. Sim. Isso foi Deus que criou isso também. Claro. E lidar com isso nessa faixa é muito difícil. E eu converso muito com meus cunhados, cara, é isso aqui, é por aqui, pensa, estuda, espera um pouquinho, porque é complicado. É o que a gente fala, se a gente tivesse a mentalidade que a gente tem hoje, há 10 anos atrás, a gente estava voando, não estava? Estava voando. Mas é tudo aprendizado. E aí você sai você serviu dos 18 a quantos anos? Eu servi dos 18 aos 25. 18 a 25, passou um tempinho lá. Fiquei um bom tempo lá, assim, foi um tempo de aprendizado, socialmente falando. Eu acho que o Exército Brasileiro ele traz muito essa questão. Quem quer, ele sai de lá. Eu não servi, né? Na ocasião eu não quis servir, né? Mas quem sai de lá sai muito mais maduro. Isso. A mente, quando o cara realmente ele embarca lá, no sentido de entrar de cabeça, ele sai muito mais maduro, a formação do ser humano, do caráter também. Exatamente. Eu tenho um irmão que ele serviu aeronáutica e ele falava assim, eu acho que todo homem deveria servir. Independente de... nem que fosse 1 mês, 2 meses, para poder ver como que é. Assim, existem coisas que a gente ouviu muito nesses períodos de política, que é hierarquia e disciplina. A gente aprende muito sobre isso. Essa é a nossa formação, a nossa questão caráter mesmo, social, a gente aprende muito, Eu até brinco, eu falo, o cara que serviu o Exército, conseguiu ficar bonitinho nas Forças Armadas de modo geral, e saiu, o cara consegue trabalhar em qualquer lugar. O cara consegue chegar no horário, o cara, se tiver que ficar depois do horário, o cara fica. Se tiver que chegar mais cedo, o cara chega, porque isso se torna natural. E essa questão da disciplina, da hierarquia, é muito difícil na igreja hoje em dia. Muito difícil. O que tem de jovem que não consegue adquirir esse pensamento de disciplina. Não é que a igreja seja um quartel, tem um capitão, não. Mas eu acho que a gente, na sociedade como um todo... Você na sua casa, começa pela sua casa. Sim, os seus pais são a hierarquia que está ali, né? E aí eu vejo tantos jovens que não obedecem pai, não obedecem mãe, aí chega na igreja e não obedece o seu líder, o seu pastor. Se passar pelo quartel, fica agarrado. Fica agarrado, porque eu ouvia muito uma frase, hoje em dia a gente não escuta muito mais isso. Mas... Enquanto comer do meu arroz, do meu feijão, sou eu que mando aqui. A gente ouvia muito isso. Eu tenho 18 anos, não interessa. Se a moda é na minha casa, você vai ter que cumprir. E hoje em dia a gente percebe que... Mas assim, também é que a geração de pais hoje é a nossa geração. Isso, exatamente. Então, de repente, assim, a gente foi criado de um jeito, mas uma geração que foi criada junto com a gente... talvez não tenha tido essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de criação, e a gente vê a forma que o mundo está aí. É verdade. Dos 18 aos 25, que aí você saiu do Exército, e quando sai, dá um baque? Rapaz, eu estava conversando com um amigo esses dias, que também está servindo e estava dando baixo agora. E eu falei assim, já saiu, encontrei com ele, ele falou assim, eu vou sair semana que vem. Aí eu falei com ele um pouco do meu momento, que eu era do quartel, e aí
você quando vai sair tem que entregar todo o seu fardamento, né? Você não Entrega faz mais tudo. parte. E eu lembro que eu fiz igual o Chaves, eu coloquei tudo num saco preto. E E vai. eu com aquele saco nas costas, no caminho até chegar para entregar, eu pensando, o que vai ser da minha vida? E agora, né? Porque é aquela Porque eu acho que eu não sei, mas diferente das empresas, quando você sai com o pé na frente e o pé atrás. É basicamente isso. É, basicamente isso. Eu pensando, Pablo, não digo nem pela questão simplesmente O financeira. que eu vou fazer no sentido de ocupação? Porque eu tô aqui 8 anos e a minha vida é isso aqui. Minha vida é isso aqui. E aí eu caí naquele erro de viver o momento ali e não pensar no futuro. Isso é muito preocupante. E isso acontece muito. Eu tô indo e as lágrimas chegando nos meus olhos, eu caminhando. O que eu vou fazer da minha vida? Cheguei lá, quando eu entreguei, aí o amigo veio me dar um abraço, Lino, boa sorte aí fora, não sei o quê. E a lágrima querendo rolar, eu dei um abraço meio de lado e já saí correndo. E vim embora pensando, o que eu vou fazer, cara? Eu vejo muita gente que entra no quartel hoje, a primeira coisa que ela faz é comprar um carro, uma moto. Primeira coisa. Eu tenho um amigo, Adriano, Totonho, a gente chama ele de Totonho lá na igreja. Ele entrou no quartel, ele comprou uma casa. Eu falei, cara, você é diferente. Pô, tá de parabéns. Você tá errado, pô. Tá errado. O certo é comprar moto. Cara, eu acho que o cara passa ali, você passou 8 anos, é o período máximo, né, Isso aí. Eu acho que em 8 anos, se o cara tiver uma mentalidade boa, ele consegue dar uma estruturada para poder viver, Pablo, né? Consegue, sem dúvida. Conhece muita gente aí que segue carreira militar, não no exército, mas outras forças, baseada no exército brasileiro. O cara passa aquele período estudando, se adaptando, mas realmente muito complicado, né? Então você hoje, você é casado, né? Manda um abraço pra sua esposa, ela não fica chateada contigo. Não, já falei com ela, ó, Agatha Rainha, minha esposa Diaconisa, tá lá assistindo a gente, ó. Beijão, meu amor. Se não falar, dá ruim. Se não falar, dá ruim, né? E aí você tem sobre enxerga de pregação, gente, quem quiser ouvir um camarada pregando com força e com vontade, sempre leva ele que possa para poder falar com jovens, independente de jovens, a igreja, num contexto geral, realmente tem uma boa palavra. E a vida é assim, né, Wellington? A gente tem. Você é casado, tem seu ministério, tem seu trabalho, uma maluquice, né? Isso, E assim, Pablo, é engraçado, igual eu citei aqui. Eu comecei na igreja cantando, tocando, até cheguei a gravar, trabalhei em estúdio, cheguei a gravar, trabalhei com música um bom tempo. Só que assim, chegou um tempo, Pablo, que isso não foi de ninguém me induziu, me instruiu, eu comecei a achar muito bonito quem pregava. Porque geralmente vou falar que os músicos ficam até chateados, porque tem aquela, não sei se isso é uma micha, que o músico não gosta de Bíblia. Tem esse negócio, opa, vamos ouvir a palavra, música. Vai lá pra fora, tem sempre isso. Eu era ao contrário, eu como músico gostava de ouvir a palavra. Diferente também. Diferente, e admirava muito. Aí, Pablo, eu comecei a falar, quero pregar. Quero ser pregador, sabe? Mas na infância, na adolescência não tinha isso? Não, na adolescência não. O meu negócio era música. Onde tinha música eu não queria nem saber de nada. Queria tocar. Né? Mas na hora da palavra eu ficava observando, admirava. E assim eu falei, puxa, eu quero pregar, acho bonito. Aí só que qual era o meu problema? Acho que muita gente passa por isso aqui. E eu sou prova viva o que Deus faz. Ler, não entender a Bíblia. Pablo, eu lia. Aí minha mãe me deu um conselho. Lê Salmo. Salmo é fácil, Salmo você lê e entende. Consegue entender. Eu fui na onda dela, vi que não era muito assim não, porque era difícil. Mas como é que vai ser isso? Eu quero pregar, eu acho bonito, eu tenho um sonho de ser pregador, embora eu era músico, mas não consigo entender nada. Pablo, aí aconteceu, para mim isso foi uma experiência sobrenatural. Sim. Eu dou aula para os jovens na escola dominical, e eu conversando com eles, eu falei assim, vocês já tiveram uma experiência com Deus? Algo que marcou a história de vocês, que vocês falam, por isso aqui eu sou quem eu sou hoje. Eu fui perguntando, Pablo, assim, é de assustar. Nenhum. Ninguém. Foi até engraçado, teve um que falou assim, eu tive. Eu falei, qual? Eu esqueci. Eu falei, mas se é para uma experiência. Eu falei, eu tenho uma experiência com Deus. Ele falou, qual? E aí eu citei essa questão de eu me tornar um pregador. Por quê, Pablo? A pessoa até pergunta, geralmente onde eu ministro, isso aqui é para a glória de Deus. Onde que você estudou? O que você faz? Qual seminário? Então, como é que começou isso aqui? Carnaval, aquela folguinha de 4 dias da família, Cabo Frio, vamos passar uma semana na casa de praia. Eu falei assim, eu não vou. Aí minha mãe, ninguém entendeu nada. Eu falei, eu não vou ficar em casa. Só que era o que eu tinha colocado no meu coração. Pablo, isso aqui é até engraçado. Eu fiquei 4 dias intenso orando. Senhor,
abre minha cabeça, coloca a palavra dentro, eu quero ler, eu quero entender. E eu começava a ler, não entendia nada, eu chorava, Pablo, andava de joelho, Senhor, me escuta, fala alguma coisa, balança a Balança a cortina. cortina, arrasta a Pablo, eu cadeira. botei um copo d'água assim, faz essa água balançar para saber se está valendo a pena, e a água não balançou. Falei, eu vou continuar 4 dias, Pablo, orando. Senhor, eu gritava dentro de casa, Senhor, me ensina. Trancado, sozinho. Sozinho, o pessoal lá curtindo lá em Cabo Frio, eu, Senhor, me dá o dom da palavra, eu quero aprender a palavra, me ensina, e nada. No último dia, Pablo, na terça-feira eles iriam voltar na quarta, eu fui para o monte. Chegando no monte, chegou um rapaz assim e falou assim comigo, Varão, tu crê que Deus revela? Eu falei, eu creio em revelação. Claro, tô aqui. Creio. Ele falou assim, ó, Deus manda falar que não tem ninguém vendo o que você está fazendo, mas ele está vendo. E aquilo eu já deu uma gelada, né? Eu já travei. Ele falou assim, ó, a partir de hoje, Deus abre a sua mente, coloca o entendimento da palavra e você está descendo desse monte hoje um pregador. Você não tinha contado para ninguém? Não, ninguém. Nem minha família sabia disso. Eu falei, não é possível. Que negócio é esse? Eu desci o monte, ao mesmo tempo alegre, ao mesmo tempo trêmulo, né? Preocupado. Mas por quê? Porque pregador prega. Eu nunca tinha pregado. Como é que eu era pregador? Eu falei assim... Com quantos anos? Eu tinha 22 anos. Eu tinha 28 anos, perdão. Tinha 28 anos. E aí... Só para contemporaneizar. Hoje você tem? Eu tenho 35. 35. Aí, tem pouco tempo que eu prego. Tem pouco tempo. E aí, Pablo, o que aconteceu? Eu desci do monte assim, alegre pela profecia, pela revelação, mas pensando, mas pregador que não prega não é pregador, tem que ter um convite. Falei, Senhor, se tu usou... Olha só a loucura. Se tu usou esse cara mesmo, eu quero receber um convite dentro de uma semana. Porque geralmente o cara tem convite... porque quando todo mundo vê, né? Aí eu falei, vamos ver se é Deus mesmo. Aí passou, Pablo, 6 dias. No domingo, na outra quarta-feira, faria uma semana. Só que no domingo, eu fui ajudar um amigo a fazer um serviço, tinha um rapaz lá, o rapaz falou assim, tu prega, varão? Eu falei assim, prego. Loucura, prego. Ele, ó, Deus acabou de falar comigo aqui, ó. Chama ele para pregar quinta-feira. Você aceita? Eu falei, aceito. Claro. Eu sou pregador, pô. Como é que não? Quando eu cheguei em casa, eu falei, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Tô ficando maluco. Falei, mano, vou pregar quinta-feira mesmo. Você é maluco? Você nunca pregou? Eu falei, Deus falou que eu sou pregador, então eu vou pregar. Pablo, chegou na quinta-feira, minha mãe passando a minha roupa, eu com dor de barriga, nervoso, e a mão molhada. Eu acho que isso é importante, porque assim, até hoje você prega, e quando você recebe o convite, se você não tiver com frio na barriga, mesma coisa. Né? Mesma coisa. Poderia falar, não, mas isso foi no início. Sim. Hoje não. Mesma coisa, aquele frio, aquele nervoso, fico suado, minha esposa fala, para de bobeira, você está acostumado? Não estou acostumado. E aí a primeira vez? E aí me arrumei, minha mãe foi comigo, cheguei lá, Pablo, estava cheio. Era um trabalho de uma igreja pequena, mas era aquele trabalho forte, igreja cheia, e eu nervoso, falei, o que eu vou falar? Eu li. Pablo, eu cheguei lá, eu preguei naturalmente. Preguei, acho que quase 1 hora. Quem nunca tinha pregado, né? Naturalmente. Normalmente, quando a primeira pregação é 10 minutos, você E olha lá. E quando eu fiz o apelo, vieram 2 almas chorando. Aí eu falei... Realmente. Isso é uma experiência que sobrenatural, me marcou. Isso aí não tem jeito. E eu contei isso pro jovem, falei, e eu comecei a pregar assim, então vocês me admiram hoje, poxa, o pessoal me chama de Eto, né? O Eto prega. E isso foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu falei assim, vamos embora viver essa experiência, vamos mergulhar. É igual o tema lá do congresso de vocês, foi coisa linda, né? Submerso até o fim. Vamos embora mergulhar. Só que eu acho uma dificuldade muito grande nesse período que a nossa juventude... Sabe, também assim, porque a gente tem muita ferramenta, né, Pablo, que tira o foco. Acho que ajuda e tira. Ajuda muito. Porque eu acho que é igual antigamente. Nossa época, um pouco mais anterior, existem gerações que não podiam ter televisão em casa. Isso aí. E aí você pega hoje a televisão do passado, a internet hoje traz problema. Gente, eu acho que traz muita solução. Muita, com certeza. Então, é você colocar na balança. Isso aqui presta para mim? Tira para lá. Então, acho que realmente a gente precisa analisar de fato o que funciona e o que não funciona. Acho que a internet tem tanta ferramenta. Você está sentindo a gente pela internet. Muita coisa boa. Mas aí tem gente que vai levar a internet para um lado que realmente não traz conteúdo, não produz edificação para as nossas vidas. Né? Aí começou a pregar, e tem um testemunho seu que eu gosto muito, que foi a questão do acidente que você teve, né? Que loucura. Foi com quantos anos? Pablo, eu tinha
Eu tinha 29 anos, porque eu comecei a pregar, o acidente foi logo assim que eu iniciei a minha trajetória como um pregador, passaram-se acho que um ano e pouquinho eu sofri esse acidente. Antes de ele contar isso pra gente, segue o nosso canal no YouTube, youtube.com barra Fala Rangel Podcast, e também no Instagram, Fala Rangel Podcast, tá bom? Deixa não, hein? Então conta pra gente, Eto, como é que é a tua intimidade, né? A gente já conhece por Eto, e assim, como é que foi o acidente, o que aconteceu? Porque a gente fala, acidente foi o quê? Carro, moto, bicicleta, avião, helicóptero. Na verdade foi diferente, né? Foi um pouco diferente do que a gente tá, quando a gente fala da palavra acidente, né? Foi muito diferente, então. O que aconteceu? Um sábado que antecedia o Dia das Mães. A minha mãe e minha irmã, elas seriam madrinhas de casamento. O que elas fizeram de manhã? Foram pro salão. Aquela coisa de mulher, né? Fica o dia todo. O dia inteiro no salão. Aquela coisa. E chegaram em casa por volta de 3 horas da tarde, com fome. O dia inteiro no salão, Claro. faz cabelo, aquela coisa. Só que aí, Pablo, as duas tinham agendado 2 manicures para ir lá e fazer a unha delas lá em casa. As manicures chegaram, só que minha irmã, como estava com fome, colocou uma panela de óleo no fogo para fritar nugget. Manicure chegou, começa a conversar, e lixa aqui, corta ali, pinta aqui, aquela coisa toda, e vai conversando. E que mulher assim, né? Às vezes começa a conversar. Já era, mas meu Deus do céu, misericórdia. Aí tá, né? Minha irmã, e a panela tá lá no fogo. Pablo, ela voltou correndo, gritando, fogo, fogo. O óleo, Pablo, ele tinha acendido como se fosse álcool. Eu nunca tinha visto isso. O óleo acendeu como se fosse álcool, a chama estava muito alta. O que eu fiz? Aí o militar entrou em ação. Né? Vou lá fora, vou pegar alguma coisa, vou tapar essa panela, vou cortar o oxigênio e vou apagar o fogo. Cheio de técnica, Pablo. Saí na porta. Minha mãe não viu. Nem escutou o que eu falei. Minha mãe, para resolver o problema, causou um outro problema. Sem querer. Minha mãe Solange, um beijo para ela. Pegou um cobertor bem grossão, Pablo, enrolou na mão. Pegou aquela panela em chama assim na mão e saiu correndo pela porta. Quando ela chegou, e assim o fogo aceso, ela veio correndo, chegou na porta, ela tacou a panela para se livrar do problema. Exatamente onde eu estava. Pablo, a única coisa que eu consegui, eu tive o reflexo na hora. Eu lembro como, às vezes, às vezes eu tô assim, eu faço assim. Às vezes acontece, eu tenho um reflexo. Porque eu lembro da panela vindo na minha direção, eu lembro. Você só tirou o olho. Eu só fiz assim, e aí... Depois a gente tentar passar umas fotos aí, você vai conseguir, o pessoal vai ver em casa aí. A panela bateu aqui, Pablo, foi aquele barulho, aquela fumaça, aquele cheiro, aquele fogo, e o meu corpo em chama. Eu lembro que eu caí no chão e comecei a rolar para apagar o fogo. Não é água quente, né? Não, já é muito ruim. Já é ruim. É óleo. Era óleo em chama. Pablo, eu rolei. Quando eu rolei, já no impulso, eu já levantei tirando a camisa. Aí a minha mãe gritou, mas gritou muito, porque na mente dela... Eu não senti nada na adrenalina, mas minha mãe gritou muito. Por quê? Porque quando eu tirei a camisa, minha costas estava toda derretida. Minha cabeça, meu pescoço. Minha mãe, meu filho, eu te matei, meu filho, eu te matei, o que está acontecendo? Por que eu fiz isso? Minha mãe, desesperada, Pablo, começou a chorar, gritando, e a rua encheu, aquela coisa, e todo mundo queria saber o que estava acontecendo, e foi chegando gente, aglomerando gente, e eu sem entender muito bem, que eu mesmo não estava vendo, porque foi tudo na parte de trás. E eu mesmo não via. E assim, foi um período, assim, difícil, muito. Esse processo de... Aí você tá vivo, né? Tá aqui com a gente. Tô aqui, tô bem. Apareceu um negócio lá, tá vendo? Apareceu alguma coisa. WhatsApp. E aí você passa esse período, na verdade, você vai para o hospital e como é que faz? Quanto tempo esse processo ele dura? Então, aí eu fiquei internado por 1 semana, mais ou menos, mas assim, internado em uma situação, não seria crítica a ponto de morte, mas crítica a ponto de infecção, porque os médicos estavam muito assustados. E engraçado, Pablo, a hora que eu cheguei no hospital com meus 2 irmãos, eles estavam muito nervosos e o médico muito calmo. Eu cheguei já, aquela correria no hospital, aquela adrenalina, pega a cadeira, bate na cadeira, aquela correria, e eu estava muito tranquilo, eu estava muito calmo. Com dor? Não estava sentindo dor. Naquele momento não estava. Muito calmo. E aí o médico veio assim com muita paz. Como é que foi isso aí, rapaz? E o meu irmão, tá maluco? O cara tá todo queimado, você quer conversar? Leva ele. Médico, calma. Aí eu falei com o meu irmão, falei assim, calma, eu sei, calma, tá tudo certo. Isso com 20?
28 anos. Falei, calma, tá tudo certo. E aí, eu expliquei pro médico, ele falou assim, você é muito sortudo. Eu falei, por quê, doutor? Ele, porque não queimou seu rosto. Eu até brinquei. Falei, sou sortudo não, doutor. Eu tenho que casar, eu sou solteiro. Eu sou solteiro, tenho que arrumar uma namorada. Eu já sou pobre, brinquei com ele. Sou pobre, tô duro aqui, se você queimar o rosto vai dar ruim. E ele falou, você tá muito calmo. Eu quero ver você ficar calmo assim quando eu começar a te raspar. Porque vai ter a raspagem. Aí eu falei assim, doutor, sabe que eu tô tranquilo? Porque eu creio que para tudo, meu Deus, tem um propósito. Eu falei assim com ele, você é cristão? Eu falei, sou cristão. E aí ele já deu uma... E aí ele me levou para a enfermaria. E, Pablo, eu dei injeção, acho que isso é mal de homem. Eu tenho pavor de injeção. Pablo, o rapaz veio com 4. Ele aplicou uma aqui, uma em cada braço. Nossa. Dá pra toda a perna. E uma delas eu lembro que era morfina. A única coisa que eu lembro que uma era morfina. E aí, assim que eu tomei a injeção, eu levantei. Ele falou assim, calma, rapaz, toma morfina, calma. Eu falei, doutor, eu tô bem. Você deu uma adrenalina, né? Não tava... Eu não tava sentindo nada, do jeito que... Eu levantei, ele, senta. Eu falei, por quê, doutor? Morfina. Eu falei, não, tô bem, doutor. Eu falei, pra onde que eu vou? Eu vou te raspar agora. Eu falei, vamos raspar. Assim, eu tava muito calmo pra situação. E aí eu cheguei na sala pra raspagem e eu falei assim, pô, rapaz, qual é teu nome? Ele falou assim, meu nome é Mateus. Eu falei assim pra ele, seu nome é de evangelista. Você sabia disso, que existe um evangelho com o seu nome? Ele falou, você é cristão? Eu falei, sou cristão. E aí comecei a falar de Jesus para ele. Naquela situação. Todo queimado. E aí ele falou, e foi engraçado que ele falou assim, peraí, rapidinho. Ele olhou assim na porta e fechou a porta do banheiro. Ele falou assim, o que eu vou fazer aqui não pode, mas eu vou tentar te ajudar. Não vou te raspar seco, eu vou te raspar debaixo do chuveiro. Ele ligou o chuveiro, pegou uma esponja, jogou detergente, começou a me esfregar. E aquelas peles caindo no chão. Você tá assistindo aí, você tá sentindo a dor. Tá sentindo a dor, né? Pablo, e ele esfregando com a esponja e as peles caindo no chão, assim, ó. E aí começou a doer. Eu falei, tá doendo. Ele parava, eu saía do chuveiro. Muito tempo debaixo do chuveiro, queimava. Eu tinha que sair. Muito tempo fora, queimava. Eu tinha que voltar. Eu ficava nessa. E aí conseguiu me raspar, ficou, eu vou mostrar as fotos depois mais pro pessoal. Ficou assim, ficou limpinho. E aí ele me enfaixou todinho, fiquei igual uma múmia. E aí fiquei mais ou menos uma semana internado. E eu era a atração do hospital. Todo mundo queria conhecer o queimado. Quem é o queimado de queimados? Todo mundo queria conhecer o queimado. Foi esse aí que a mãe queimou? Parecia até que minha mãe era cruel, né? Culpada, né? Foi esse que a mãe queimou? Foi esse que a mãe queimou? E assim, mas foi um período de reflexão, Pablo. Eu vivenciei muitas coisas dentro do hospital. Uma semana internado. Uma semana. Eu vi muitas coisas, eu vi jovens chegando drogados e tendo baleado, esfaqueado, convulsões por causa da droga, da bebida, esfaqueado, baleado. Eu vi pessoas com câncer em um estado já terminal e você vê que a vida é um sopro. Eu fiquei no UPA de queimados. E aí, na ocasião, eles iriam me transferir para um centro de tratamento de especialista só em queimadura. Eu falei, daqui eu não saio, daqui eu saio e vou para casa. Eu falei, não vou, daqui eu saio. E eu bati o pé e falei, eu quero ficar aqui. Eu falei, daqui eu saio e vou para casa. E aí, eles iriam me transferir. Eu falei, só saio para casa. E eles me liberaram para minha casa. Eu não estava nem apto para sair ainda. Ele falou assim, por sua conta e risco. E aí eu fui para casa e tive todo o tratamento em casa, graças a Deus. Pablo, e assim, esse período... E parece assim, chegou em casa, saiu do hospital curado. Não, na verdade, existe um processo ainda, né? Então, eu fiquei 3 meses... Nessa situação. 3 meses para me recuperar. Pablo, e foram 3 meses incríveis, assim, de muita dor, muito sofrimento, assim, eu falo assim, até me emociono, muito sofrimento, mas muitas experiências com Deus. É engraçado, Pablo, que, cara, era visita toda hora chegando. Você nem sabia. Eu não tinha noção do nível de amizade. Do nível de amizade, de pessoas que eu já tinha alcançado, assim, por tocar, por cantar, por pregar. Sim. Eu não tinha. Pablo, eu lembro assim, isso aqui para mim isso aqui me marcou muito. Eu tinha que tomar um banho por dia só, porque nesse banho... A gente não toma nem banho. Ainda mais nesse frio. Era um banho por dia e eu passava uma pomada chamada sulfadiazina de prata, que era uma pomada gelada, ficava na geladeira. Quando ela tocava na minha pele, era um alívio. Era uma delícia, porque... Tava refrigerada. Poxa, só que o problema era, de um dia para o outro, aquela pomada secava. E para tirar? E aí como é que começou o processo, Pablo? Desenrolar as ataduras. Lázaro, vem para cá para fora.
já era dolorido. Agora você imagina um homem de 28 anos, a minha irmã, ela que me dava banho. Eu não era casado, casei com 30, ela que me dava banho. Agora você imagina o processo, o constrangimento, sabe? Você. E eu lembro, Pablo, que tinha assim, duas situações. Quanto mais passava o tempo, mais ia cicatrizando, mais doía. Porque a pele se formava, mas quando eu me mexia, a pele arrebentava de novo. E assim, eu lembro como se fosse hoje. Teve um dia que o meu irmão veio tentar me ajudar, e eu falei, faz tipo paleteira. Eu abri os dois braços, como se fosse ser crucificado, ele colocou os dois braços embaixo do meu e me levantou. Quando ele me levantou, eu dei um grito tão grande, mas tão grande, falei, me larga! Porque a minha pele chegou a fazer Esticou, barulho. né? Ele me largou na cama, quando eu caí na cama eu gritei mais ainda, porque minhas costas bateu na cama, agora imagina. É até engraçado. Tudo doía, né? E eu falei, já sei como é que eu vou chegar no banheiro. Como? E aí eu ia me arrastando. Eu fui com a palma da mão e com a ponta dos pés me arrastando. E aí isso aqui me marcou muito. Sempre quando eu falo, minha mãe chora com isso aqui. Eu tinha dois louvores que se tornaram meus. Até tomei dos compositores. O primeiro, do caminho do meu quarto até o banheiro, eu ia cantando, te louvarei, não importa as circunstâncias. Era todo dia, porque doía muito. E aí eu ia cantando. Eu ia cantando para quem canta demais espanta, né? Quando eu chegava no banheiro, que minha irmã tirava as ataduras. Beleza, tirou a atadura. E a gaze, que estava colada literalmente na queimadura. E para tirar a gaze? Aí era o outro. Ela ia atacando o soro para ver se afrouxava, mas não adiantava. Ela tinha que puxar, e ia fazendo barulho. Aquele barulho de... E ela puxando, as lágrimas dela rolavam assim, ó. Todo dia a lágrima dela rolava, e eu começava, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Todo dia. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Todo santo dia. Todo dia. Eu até me emociono porque minha mãe, escuta esses hinos, ela lembra, ela chora. Lembra na hora, né? Porque foi ela que causou aquilo, sem intenção. Claro, com certeza. Mas ela escuta esses hinos. Mas também você entende que tu tem um propósito. Claro, né? Claro. E assim... propósito, e João fala que a gente não entende na hora, né? Mas lá na frente aquilo vai fazer sentido. E aí eu lembro que um belo dia eu deitado, todo torto na cama, porque não tinha posição, com dor e tocando violão. E aí chegou uma pessoa na minha casa, te visitar, que eu não conhecia. E ela foi lá através do meu irmão, e ela explanou algo que assim, aquilo me marcou, Pablo, e isso para mim é um testemunho que não posso esquecer nunca, e sempre que eu posso eu cito. Ela falou assim, sabia que eu te conheço pelas redes sociais? Eu falei, que bom, né? Ela falou assim, eu vejo que você prega. Eu falei, eu sou um pregador. Eu tento aí, né? Ela falou assim, poxa, você parece ser tão crentinho, ela na linguagem dela, né? E tá passando por isso? Como é que você aceita isso? Ela me fez algumas interrogações. Ela me questionou. E o pior é eu chegar aqui e ver você cantando, com violão aí. É Deus que está fazendo você passar por isso? Pablo, aquilo ali me marcou. Aquilo ali me marcou. Parece que foi para te confrontar. Foi para me confrontar. Assim, parece que foi, mas eu falei assim para ela, que bom que você me conhece e realmente sou um pregador. E a Bíblia fala que a gente não entende às vezes o que está acontecendo na hora, mas lá na frente faz sentido. E eu falei assim, deixa eu te explicar só uma coisa. O Deus que eu sirvo, ele não é um Deus que vem daqui de baixo. Ele é um Deus que ele habita nas regiões celestiais, ele é dono de tudo. E essa minha força, ela não vem daqui de baixo, não vem do homem, ela vem de Deus. Então, essa cantoria que você está vendo, mesmo com toda essa dor, ela vem de Deus. A Bíblia fala que o desejo de adorar vem dele. E aí ela começou a chorar. Já mudou, né? Aí já mudou. E ela falou assim, mas eu não conheço esse Deus. Eu falei, você quer conhecer? Ela falou assim, um Deus que faz a gente sorrir com dor e cantar com dor, é claro que eu quero conhecer esse Deus. Eu falei, então só você aceitar ele. Ela, então eu quero aceitar ele agora. No quarto da minha mãe, eu dormia na quarto da minha mãe, por causa da cama dela, que era espaçosa, eu dormia sozinho na cama dela. E ela começou a chorar e falou, eu quero conhecer esse Deus. Isso ali me marcou, e depois eu fiquei sabendo a religião que ela era. Aquilo ali me marcou mais ainda. Assim, e ela chegou até lá porque ela conhecia alguém da sua família? Ela conhecia um irmão meu, sim. Que o pessoal até confunde muita gente na rua, o Fábio, parece um abraço muito, para ele. Né? Ela foi através do meu irmão, que tinha, assim. e através do meu irmão,
ela fez aquelas interrogações dentro do que eu estava passando e a minha processo. forma... E o que eu não sabia, Pablo, é que o meu irmão, que estava afastado da igreja, marcou culto em ação de graça. O irmão do Wellington está afastado e o Wellington está queimado, o cara vai dar culto em ação de graça. Sabe qual foi o tema do culto dele, Pablo? Foi porque ele sentiu vergonha de me ver cantando Sendo queimado. E ele, fisicamente bem... O culto dele foi por causa daquilo. Ele marcou um culto e ele falou no culto. Eu não estava no culto, eu estava queimado em casa. Ele falou, gente, é uma vergonha, eu estou com a minha saúde plena. Eu estou longe do caminho. Mas o meu irmão estava todo queimado e está cantando. É por isso que eu estou dando esse culto. Então, isso me marcou demais, meu ministério, minha trajetória. E hoje eu trago marcas pelo meu corpo físico, mas eu trago marcas internas, assim, no bom sentido, que isso me marcou e foi promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Graças a Deus. Ele vai contar um pouquinho também sobre Covid. Todo mundo vivenciou esse período de... Foram 2 anos? 2 anos, 2 anos. Meio que o mundo que parou, né, por conta da situação. E tem uma situação bem interessante no ponto de vista da fé, que ele vai contar pra gente também. Mas antes, se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha aí as nossas redes sociais também, Fala Rangel Podcast, compartilha para todo mundo isso aí, que vai ser muito bom quando você estiver bebendo água rapidinho aqui. Então, como é que é o nome da sua mãe? Solange. Vamos lá, vamos falar das comorbidades. Como é que fala, pessoal da saúde aí? Comorbidades. Comorbidades, isso. Então ela tem pressão alta? Pressão alta, problema no coração. Rapaz, só Jesus. É a música que fala. Eu brinquei por esse dia, eu falei, mãe, a senhora tá idosa já, né? Não parece não, mas tá. E ela é mesmo, né? Eu falei, mãe, você tá idosa. Eu tava brincando com ela esses dias. Então, como é que foi? Assim, todo mundo passou por esse período. Eu tive Covid, assim, não foi, graças a Deus, não foi intenso, né? Eu perdi o olfato e paladar durante 15 dias. Pouquíssima falta de ar, mas bem tranquilo, né? Mas para as pessoas que têm um pouco mais de idade, têm esses problemas de saúde, todo mundo receoso, né? Vó, avô, mãe, pai, assim, receoso. E você tinha esse receio também, né? Tinha, eu falo assim, minha mãe pegar, ela não suporta. Porque, na verdade, Pablo, no início, nem a medicina sabia muito bem. Na verdade, assim, quem pegava e sobrevivia era um milagre, Era um milagre, mas ninguém sabia. Pode tratar, não pode, espera, deixa ficar crítico, vai para o hospital. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Né? E aí, quem tiver uma vida física ativa, vai ser só uma gripezinha, não vai acontecer nada. E eu vi pessoas que eu conhecia, atletas ativos e morreram. Falei, se esse cara que corre nada e pedala morreu, minha mãe vai aguentar. Eu tinha esse receio. E aí, um belo dia, minha mãe... tô com um resfriado, tô com um resfriadozinho aqui. Minha mãe tem pavor de hospital também. E ela aproveita, não, tô com resfriado, Pablo. Chegou um momento que a gente falou, mãe, vamos embora para o hospital. A gente levou ela algumas vezes para a UPA e medicação voltar para casa. Mas chegou um dia que eu estava na igreja, eu e minha esposa, que era da saúde, a enfermeira, graças a Deus, e o telefone toca no culto. Eu atendi o telefone, minha irmã gritando, tu corre para cá que acho que minha mãe vai morrer. Quando eu cheguei em casa, minha mãe desacordada na cama, todo mundo chorando, todo mundo desesperado. E nós corremos com ela para um hospital, próximo, no UPA. O médico falou assim, aqui eu não tenho o que fazer por ela. Leva ela para o hospital de grande porte. E eu lembro que nós colocamos ela no carro sem saber o que fazer e voltamos para casa. Quando a gente chegou em casa, Pablo, a minha esposa falou assim, vocês escolhem, ou leva para ser entubada, ou deixa que ela vai morrer. Deixa em casa para morrer. E a gente tinha aquele receio, se entubar, morre. Se ficar aqui, morre. O que a gente faz? E aí começou aquela gritaria, eu falei com a minha irmã, vamos embora levar. Falei com a minha esposa, a gente vai levar ela. E eu fui na casa da minha irmã, que é do lado, buscar uns lençóis para poder cobrir ela no carro, estava muito frio. E eu escutei uma gritaria muito grande. Eu falei, agora acho que minha mãe foi. E quando eu cheguei, ela tinha literalmente apagado. Minha esposa estava, tipo, ressuscitando fazendo ela uma massagem, de volta, fazendo, ela falou a técnica, não lembro o nome, no peito, para ela poder voltar. E eu lembro que todo mundo, leva. E aí, eu falei, calma, parou. Calma. Aquele calmo que estava queimado no hospital lá. Aquele calmo do hospital. Eu falei, parou, calma. Falei,
Falei, espera aí. Aí, até engraçado isso aqui. Fui na cozinha dela, não pedi nem autorização a ela. Abri o armário dela, achei um azeite. Falei, vai ser isso aqui mesmo. Orei aquele azeite. E aí eu lembro, Pablo, que ela estava deitada, não tinha reação, não falava, não respondia nada. Eu molhei o meu dedo e coloquei 2 dedos assim no peito dela e botei o meu ouvido assim, a minha boca no ouvido dela. Eu falei assim, mãe, você tá me ouvindo? Mãe, você me ouve? Ela Nada, não nenhuma respondia. reação. Eu falei assim, olha só, mãe, a senhora tem um filho profeta. Você tem um filho que é ministro do evangelho. E nessa autoridade que Deus me deu, sem a menor soberba, eu tô liberando a palavra. Eu vou te levar no hospital hoje e na sua alta eu vou te buscar. Eu vou te levar e eu vou te buscar. A senhora não vai morrer. Levei ela para o hospital. Chegamos lá, ela ficou no CTI, um estado gravíssimo, um estado crítico. E passaram-se alguns dias e eu sempre indo lá ligando, buscando algumas informações. Informação dela. E aí eu lembro que, passando-se um tempo, a gente não tinha muita informação, porque era algo bem estranho, né, Pablo? Era muito restrito, ninguém podia Não se entrar, dava até por conta de contaminação também, era muito Isso, complicado. era Né? muito complicado, a gente sem saber o que estava acontecendo de verdade, não sabia se aquilo... Se tinha morrido, se não tinha morrido, se ia, se não ia. Porque tinha muito isso, né? E eu lembro que o telefone tocou, acho que 17 dias após eu ter levado ela, eu me arrumando para ir trabalhar. E quando o telefone toca, o coração... Poxa, eu falei, o telefone tocou e eu... Alô? E era um rapaz da minha igreja, porque ela, quando teve a alta, ela não lembrou do telefone de ninguém, só do pastor da igreja. Ela ligou para casa do pastor, e o genro do pastor que atendeu e me ligou. Olha que... Porque se você tem uma informação direta, é mais fácil. Mais fácil. Aí... Ela não lembrava o número de ninguém, lembrou do pastor da igreja. E aí e o genro do pastor me ligou, Wellington, sua mãe está de alta. Eu peguei o telefone na hora, liguei para a empresa e falei assim, ó, não vou trabalhar hoje. Eu vou buscar minha mãe, que eu vou cumprir uma promessa que eu fiz para ela. E eu lembro quando eu cheguei lá, e a gente aguardou ela assim num térreo, e ela, quando o elevador abriu, que ela saiu do elevador, ainda com curativo no pescoço, devido a uma profunda, um acesso que tinham feito nela. E quando eu olhei, a lágrima dela rolou, a minha lágrima rolou, e eu falei, mãe, eu vim aqui cumprir a promessa que eu te fiz. E isso também me marcou muito. Claro, não tem como, né? Impossível não marcar. Né? Porque, Pablo, eu acho que a gente tem um péssimo hábito de, às vezes, jogar essa responsabilidade nas pessoas. Ora por mim, faz por mim. 6 horas, né? 6 horas, né? 6 horas. Mas, assim, a Bíblia fala que Deus nos deu essa autoridade para pisar em serpente e escorpião. Né? Nós temos o Espírito Santo, foi o que a gente ministrou. Né? Quando você é submerso pela presença, você vive debaixo... O problema todo é que muita gente que anda com água no tornozelo, né? Água no tornozelo, tá lá nos ateiros, acho que tá bom, mediu lá 500 metros, parou, e Deus quer que você continue, Deus quer que você seja submergido pela presença, que aí a gente vai começar a viver literalmente o sobrenatural de Deus, e eu acho que isso falta muito pra gente hoje, Pablo, nós nos tornamos crentes muito normais. Né? O próprio Paulo fala que o evangelho para o mundo é loucura. E a gente é muito normal, a gente é culto quarta, domingo, é sexta, e acha que tá bom. E é aquela questão que você falou com os jovens, a experiência sobrenatural. E Deus tem muita coisa, né? Eu acho que a gente perdeu muito isso, né? Acho que as pessoas hoje passam muito tempo preocupadas ou então entretidas e se esquecem de fato de buscar, de se aprofundar. Eu lembro, poxa, se você perguntar para qualquer jovem hoje que a gente cuida, né, no bom sentido, as experiências, quantas vezes eles foram um monte, as vigílias, não tem essa vontade. É que você falou, às vezes o camarada passa, eu prego, eu toco, eu canto, eu volto para casa, eu toco, eu canto, e não tem essa questão Eu me lembro, quando eu era jovem, adolescente, a gente ia para a igreja com vontade, e tinha que acontecer alguma coisa, e acontecia. Quantas coisas na nossa geração a gente presenciava de calafrio. Hoje em dia, os cultos são muito bons, no sentido de a gente louva, canta, volta para casa. A estrutura está muito melhor, as igrejas muito melhor, você não tem comparação, né? Som. Mas... E assim, você conhece muitos pastores de antigamente, mal sabiam ler. Isso. Mal sabiam. Mas quando ele começava a orar, meu irmão, você conhece sempre a irmã Mariazinha, do coque, que quando alguém ficava doente, aconteceu, a irmã Mariazinha, que ela falava...
Fato. E não sabia ler, velho. Não sabia ler. Tinha trocentos filhos, tinha uma vida difícil, muito difícil, do ponto de vista financeiro, mas Deus ouvia. E hoje a gente realmente tem essa dificuldade, né, de experiência com Deus, do sobrenatural, realmente muito, muito complicado, né? Como eu disse, a estrutura está muito boa, então a gente vai para o culto, escuta bons louvores, boa Se música, emociona. se emociona. A gente... Eu acho que a emoção que é o grande problema, porque a gente acha que às vezes, quando a gente se emociona, é a presença de Deus. E na verdade não tem muita ligação, não. Não tem. Porque o arrepiar, se eu botar uma música aqui agora, bota qualquer música aí internacional, você vai até chorar. Eu já citei essa pregação minha. Pô, essa música é linda. Você sabe falar inglês? Não, mas a harmonia, a melodia. Tem um texto que Paulo fala em Romanos, se eu não me engano, Romanos 12, ele fala assim, fala sobre a transformação da nossa mente, né? Para que nós possamos provar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ele fala para nós não nos conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente. Mas como é que ele começa? Apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Aí eu fui tentar entender o que ele quer dizer com isso. O que é esse sacrifício do nosso corpo? Eu fui tentar entender sacrifício vivo, santo e agradável. Aí, olha só o que eu achei interessante. Sacrifício vivo é o corpo, apresentar o vosso corpo, né? Então a gente entrega o nosso corpo no culto. Tá ótimo. Ele fala assim, sacrifício, perfeito. Quando se fala sacrifício, o que eu lembro? Eu lembro da cruz. Sim. Cristo se sacrificou por nós. Mas o que levou ele a se sacrificar? Foi o amor. Sim. O amor é um sentimento. E o sentimento, ele está na alma. Né? Então, quando ele fala, apresentar o vosso corpo, eu preciso realmente ir para a igreja. A minha alma tem que estar no culto. O problema, Pablo, é que a minha alma, ela é a sede da minha vontade, das minhas emoções. Aí é que é o problema. A gente vê muito crente emocionado hoje, achando que Deus está falando porque ele está passando por algo, e o louvor, aparentemente, esse louvor bateu, e aí chora. Só que, às vezes, a tua alma está no culto. Só que a sensibilidade para sentir Deus é o Espírito. Então, quando ele fala sacrifício vivo e santo, aí quando eu lembro da santidade, eu lembro do Espírito Santo. Aí eu lembro que o meu espírito precisa estar no culto. Aí é complicado. Então, aí eu lembro que eu perguntei, Senhor, qual é a forma de te adorar? Qual é a forma perfeita? Deus falou, espírito, alma e corpo. Quando você chega no culto, não só com o seu corpo, mas com a sua alma e com o seu espírito sensível a entender o que eu realmente estou falando, não é o cara falar que está vendo um anjo que vai fazer com que você glorifique, não. É você sentir lá dentro mesmo aquilo que Deus está falando. E hoje, infelizmente, é muito crente emocionado. Eu acho que é muito por falta também de conhecimento da palavra, né? Você tem N igrejas que não tem mais escola bíblica. Exatamente. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você só ficar... Não que o louvor não seja importante, pelo contrário. Deus habita no exatamente. E quando a gente louva, a gente está exaltando o nome do Senhor. Mas não adianta a gente passar 2 horas no culto e não ter a palavra. Fica realmente... É muito complicado nessa geração, né? Wellington, vamos deixar o contato do Wellington aqui embaixo, para você que... Vou deixar aqui tá em algum lugar na tela aqui. Seu telefone, suas redes sociais, para quem quiser te convidar. É muito caro, Wellington? Vigia, varão. Não, porque tem uma galera aí que eu tenho até medo, Wellington, porque a gente está vivendo realmente dias conturbados, né? O negócio tá sério. Você quer convidar o camarada para pregar, meu irmão? Nem me contaram, não. Eu já tive uma experiência assim, olha, eu só vou se me abençoar. Eu falei, então você não vai vir aqui não, porque não já é assim, abençoado. Não funciona assim, não. Eu creio, Wellington, que existem muitas pessoas que foram chamadas de fato para poder viver em prol do evangelho. Sim. Muitas. Mas tem muita gente preguiçosa, não tem? Camarada não pega um japeri, não quer saber de um trem lotado. Vai acordar 4h30 da manhã pra quê, Pablo? O cara quer lá na... Opa, vem pra cá. O cara quer viver da obra, não pra obra. A obra, tá tendo uma obra lá, bater uma laje, um concreto, né? Wellington, vamos pra agora fazer algumas perguntas pra você, te jogar no fogo aí. Eita, glória, olha aí. Pra você Eu quero que você cite pra mim aí 3 personagens bíblicos, sem ser Jesus, pra poder dificultar, que você mais admira e por quê? 3 ou 2? O que você... Que eu admiro e... Que você admira no sentido assim, quando chegar no céu, eu quero dar um abraço nesse camarada. Rapaz, vamos lá. 3, sem ser Jesus, é claro que
o Jesus é uma unanimidade, não tem nem como, né? Então, gente, vou pegar o gancho na sua fala anterior. Paulo. É um camarada também que dá um abraço nele. Acho que Paulo não cobrava, não. Chibatada Paulo era acho de que não graça, cobrava, né? não. Acho que Paulo não cobrava, não. Paulo levou a palavra. Tanto que Eu acho que a história da conversão de Paulo, antes dele se não, é converter, absurdo. a história de vida dele é uma parada que É surreal, absurdo, é né? absurdo. E hoje em dia a gente vê pessoas que não têm história, né? Não, chegou ontem e e já tá, enfim. Então, Paulo, vou te falar, Paulo, agora, João, eu prego muito no Evangelho de João, porque João, se você vê o nível de intimidade que ele tinha com o Eterno, você pode ver que o próprio final da vida de João foi algo assim absurdo. Todos os discípulos morreram, né, de mortes trágicas. João ainda teve experiências na velhice, tentaram matar João de tudo quanto é forma. Aí João está lá na ilha de Patmos para teoricamente morrer por amor ao Evangelho, ele fala isso. O que acontece na velhice, no final da vida, quando aparentemente tudo parecia estar perdido? Ele vai ter... Né? Eu costumo dizer isso aqui, Pablo. A ilha de Patmos era um lugar, assim, o nome é meio incerto, mas significa, no hebraico, no grego, lugar de tristeza, lugar de aflição, lugar de... É mais ou menos isso. Mais ou menos nesse sentido. Não. E assim, aí João tá lá, Pablo. Num lugar de tristeza, abandonado, esquecido para morrer. Mas por quê? Por causa do Evangelho. Sim. E aí, hoje eu falo, poxa, então eu sou um cara cristão, sou um cara que busca, estou passando por tudo isso. Aí João tá lá. Aí quando o João pensa que tá... ele escuta uma voz. Ele fala que a voz é como se fosse som de muitas águas. A Bíblia fala que ele se assusta e olha para ver quem está falando com ele. Quando ele começa a dar a descrição de quem ele está falando, aí já muda, né? E o que acontece com ele lá, Pablo, é algo que é incrível, que Deus fala assim, o Eterno fala assim para ele, ó, escreve as coisas que são, que hão de ser, e as coisas que foram, que são e que hão de ser. Ou seja, Deus queria revelar para João algo que ninguém nunca tinha visto. Contato no sentido de... Aí eu aprendi o quê, Pablo? Que às vezes a nossa dificuldade é simplesmente Deus dizendo, num lugar de maior tristeza, de maior aflição, é justamente mais experiência. O momento que eu quero te revelar coisas que você nunca imaginou que você poderia viver. E a gente às vezes não entende isso. Então esse cara me marcou muito. Pô, João botava a cabeça lá, eu ouvi o coração do pai bater de pertinho. Paulo, João. E aí tem um profeta, que é engraçado, aí ele está dentro da minha área, que eu admiro demais, que é Abacuque. Por que Abacuque? Porque Abacuque, você vê que ele é um profeta, mas você lê os 3 capítulos, não tem profecia. Toda a profecia de Abacuque... para Abacuque 3,19, né? É em forma de canto. O próprio texto fala, diz o cantor. Ou seja, ele é um profeta passando por um caos na sociedade que ele está vivendo. E aí, a única coisa que ele pede é o seguinte, Senhor, eu quero... aviva a tua obra. No meio dos anos. E a notifique e lembra que tua misericórdia na sua ira. Aí ele também não é bobo. Ele vai dar uma... Ele não é bobo. Senhor, viva a tua obra. E eu tinha um entendimento, Pablo, que essa obra que Deus tinha que avivar para poder era um culto. Contextualizar. E, na verdade... Quando eu li isso aqui, eu falava, o que Abacuque quer que Deus faça? Nos dê um culto movimentado, um culto barulhento, um culto cheio de... Isso é muito bom, sou pentecostal. Só que essa obra que Abacuque está falando, a gente vê essa obra sendo criada lá em Gênesis, quando Deus forma o homem. Então a obra de Deus aqui é o homem. O homem estava distante de Deus. Abacuque estava dizendo assim, aviva a tua obra. Ou seja, nós temos que ser avivados pela tua presença. E aí ele pede esse avivamento e aí ele começa a cantar lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, mesmo que nós já finalizemos. Isso aí é absurdo. No início ele pede para avivar e no final... No final ele canta. E aí... Quando o crente entende o processo, fala, Senhor, é avivamento. E ele canta. São esses 3. Paulo, João e Abacuque. Meu Deus do céu. Fica a dica aí. Tem gente que nem conhece o Abacuque. Agora mais 3 perguntinhas, hein? 3 pregadores que você admira muito. Sejam eles que a gente conhece, né, que a gente tem o contato, ou sejam eles aí também que a gente não teve oportunidade de conhecer ainda. Rapaz, eu vou te falar...
Tem um pregador que eu admiro demais, minha esposa até brinca, fala tudo para você é ele, que eu gosto muito de ver pregar, Carlos Júnior. Não sei se Sim, você conheço, conhece. conheço. O cara é absurdo. Ele é um pregador muito expositivo, assim. Jovem igual a gente. Jovem e prega a Bíblia, né? Porque, assim, Pablo, eu estava conversando com um amigo hoje, vou pregar num congresso na sexta-feira, e ele falou assim, ó, o povo lá gosta de Bíblia. Eu falei assim, pior que eu só sei pregar a Bíblia. Então, se não for pregar isso... Eu falei, só sei pregar, não sei... Aí tem uma situação agora... Aqui, ó, o Elton tá de iPhone, ó. Vamos ver se você pega a chave. Ele tá com 12. Mas pra chegar no 12, ele teve no 11. Tem uma parada assim, agora. Ó, o Pablo ainda tem uma história aí. Ai, não prega isso não. Isso aqui para ser 12 foi 8. Mas cara, então... eu falei, eu só sei pegar a Bíblia, não sei inventar nada. Agora, se Deus me mostrar, eu vou falar. Claro. Se Deus falar que tem alguém ali, eu vou falar. Mas se não falar, então eu vou pregar a Bíblia. Carlos Júnior prega muito. Já ouvi muita Bíblia. Rapaz, tem um garoto. Fala garoto porque ele é bem mais novinho do que eu. E assim, eu fiquei admirado que ele foi pregar na minha igreja. E ele me citou, assim, em questão de respeito. Ele falou assim, irmãos, ó, eu estou começando respeito agora, e admiração. mas eu preciso delegar a honra a quem veio na minha frente. E aí, quando o cara falou, o Wellington Lino tá aqui. Falei, que isso, varão? Vigia, o Alisson. Alisson Bandeira. Garoto. Vai com a gente daqui a pouco também aqui. Bom demais, bom demais. Ele pregou na minha igreja, eu já tinha visto pregar em outras igrejas, eu fiquei admirado, assim, por ser muito jovem. Salvo engano, a primeira igreja batista em Três Fontes. Isso, não sei se é PIB ou acho que é a primeira, assim. Muito jovem. E aí o Alisson, ele chega a ser uma inspiração para muitos jovens, Pablo. Prega diversas que dá, cara. Dá pra gente ser crente. Dá para brincar, dá para se divertir. Dá para ser. Dentro do nosso contexto. Dá para ser. E assim, um outro pregador que eu admiro demais, assim, esse é polêmico demais, tem botado a cara nas redes sociais aí brigando pelo evangelho nos últimos tempos, é o Eliseu Rodrigues. Eu admiro muito a forma com que ele prega. Eu ia falar uma coisa que não era... Deixa pra lá. Dá lugar. Não, porque teve debate, o pessoal acompanhou, né? O pessoal acompanhou dos dois. Isso aí. E aí ele questionou até algumas questões... que a gente conversou aqui anteriormente. Né? Algumas questões de tem que usar isso aqui, se não for pautado aqui, isso aqui, ó, se não for pautado aqui... Deixa pra lá. Aí na verdade, não é igreja, aí vira um clube. Aí vira um clube. Um centro de entretenimento. Não que seja pecado a gente trocar uma ideia com aquela... Mas se é igreja, né? E são esses três pregadores que pregam Bíblia, sabe? Pregam Bíblia. Agora, você simplesmente chegar aí e falar que sobre finança, literalmente, sobre... Porque hoje em dia está acontecendo muito isso aqui, né? É o coach, né? O coach gospel. São muitos pregadores que nem leem texto. Não que seja pecado, que fique claro. Pelo amor de Deus. A gente tem que falar sobre finança na igreja, a gente tem que falar sobre tantas outras coisas, só que pautado na palavra, porque senão não adianta. Agora, você chega, você nem abre o texto, você começa a falar que quando você deu tanto, você ganhou tanto em troca. Então, se você der... Aí é barganha. Fica muito negócio, sabe? Assim, volta a falar, o Pablo falou que é real, é importante. Eu falei com a minha esposa, eu acho que a igreja tinha que falar mais sobre isso, sobre finança. Mas, na verdade, a sociedade como um todo, na escola, com seu filho, sua filha, acho que algumas coisas, finança, direito, num contexto geral. Direito, exatamente. Porque vai mexer muito até na formação do caráter. Quando o cara aprende sobre direito, ele aprende sobre finança, vai estruturar ele. Exatamente. No sentido do crescimento da criança, da pré-adolescência, adolescência. Então, realmente, é muito importante. Então, esses três aí, ó, o camarada tá enchendo a bola de vocês. Sou fã desses caras aí, tá? Misericórdia. Hoje, você está congregando na Assembleia de Deus em Três Fontes. Pastor Cleiton. Pastor Cleiton, pastor presidente, pastor José Augusto. José Augusto Nunes. Sou de lá, desde sempre. Nascido e criado lá. Igual eu também. Estou na Assembleia de Deus do Rio Douro, desde que me entendo por gente. Hoje estou cooperando ali como evangelista na Assembleia de Deus em Três Fontes. Estou, nesse momento que você está me assistindo, como líder dos jovens ali. Um abraço a todos os jovens do Grupo Jovem Renascer. Da Trabalho. Mas os jovens lá são bem, sim. Tem muito paçoca lá. Rapaz! Falar em paçoca, manda um abraço pro seu
Eu ia falar aqui, mas não é mais, não. Diácono Leandro. Ô, Leandro. Café, meu amigo. Abração, beijão, Um tamo abraço pro junto. Vinícius aí Meu também, tá irmãozão. acompanhando a gente. Rapaz, aí. eu cheguei em casa, eu comentei com a minha esposa, eu falei, preguei lá, eu fiquei admirado. Falei de verdade, sem menor hipocrisia. Porque hoje em dia, é difícil você... Por exemplo, quando eu cheguei lá, eu vi 3 jovens na frente de um trabalho e orando, jovem de joelho. E aí, eu quero chamar a jovem para me ajudar, e aí 3 jovens oraram. Aí um orou, passou o microfone para o outro, um orou, passou para o outro. Pablo, isso é raridade hoje, cara. Hoje, é engraçado que você chama alguns jovens para orar, ele não sabe orar. Não sabe, eu fiquei admirado. Eu falei, e eu acho que esse orar nosso é muito culpa nossa, porque a gente não ensina. Quando, na verdade, orar, a gente fala com Deus. Exatamente. E tem até um meme que rola aí, que quando o camarada vai começar a orar, ou então cumprimentar, eu quero cumprimentar a amada igreja filantrópica, fitoterápica. E, na verdade, o Wellington fala um pouquinho de hebraico, né, Wellington? Fala um pouquinho de estudo hebraico. E você não precisa ser em hebraico. Não, exatamente. Como é que você conversa com seu pai? É claro que no nível de respeito. Eu, Pablo, não gosto, Pablo, eu não chamo Deus de você. Eu. Então vai de cada um, né? Quando tem até um louvor assim, eu até troco por Senhor. Mas tem gente que quando vai conversar com Deus, trata da forma que se sente melhor com Ele, nesse sentido. Eu acho que se a gente tivesse mais intimidade com Deus, a forma como a gente fala com Deus, eu acho que seria muito mais leve, muito mais tranquila nesse sentido, né? Wellington, estamos aí com, salvo engano, 1 hora já de... Passa rápido, hein? Passa muito rápido esse bate-papo aí. Manda seu abraço, suas considerações finais aí, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer ao Pablo aqui pela oportunidade, louvar a Deus por esta oportunidade. É um momento especial para mim, a gente está trocando essa ideia aqui, tratando vários assuntos que para você que é jovem, para você que é idoso, velho, enfim. Que a gente tem vivenciado dentro da igreja. O problema, Pablo, é que geralmente as nossas conversas são muito voltadas para jovem. O jovem, a geração, quando na verdade a gente está cheio de crente cascudo aí. Cheio de problema, né? Cheio de problema, né? E existem muitos jovens que têm feito algo. Eu citei aqui 3 pregadores que são jovens. Tem aquele que estava até na consagração lá, o Cauãzinho, né? Cauãzinho, rapaz, eu falei, varão, tu vai lá na igreja, hein? Ele, tá maluco, todo nervoso. Eu falei, rapaz, já tô sabendo já que... A gente fica muito feliz porque tá crescendo uma geração, e tem muita gente que fala, essa geração não presta sim, senão a igreja está fechada. Exatamente. Entendeu? Hoje a minha igreja, ela compõe por 80% de jovens, então presta sim, entendeu? E é isso, a gente prega realmente uma geração de jovens, mas tem muito ancião lá no trabalho, né? E aí esse bate-papo aqui é legal, que a gente está podendo alcançar todo tipo de público, de faixa etária de idade, de religião. Dependente da sua crença. E esclarecer algumas coisas, né? Porque às vezes é igual o Pablo brincou aqui, como é que é muito caro? Não existe isso, né? Sabe? Ontem, não sei se você está assistindo esse vídeo, mas me mandaram uma mensagem, Pablo, você prega aqui? Eu falei, prego. Como é que faz? Olha, você tá me chamando, eu vou, ué. Mas, não, se você me dá um copo d'água para poder... Eu até agradeço, um copo d'água na da pregação para poder descer na... Mas me dá medo, tá, sabe? Eu fico, às vezes, constrangido com o que se tornou. Exatamente. O que se tornou. E só se chegou a esse ponto por culpa das igrejas. Porque se as igrejas tivessem freado esse movimento... Mas é que tá, às vezes o problema não é nem de quem está sendo convidado, porque eu já fui convidado assim, fulano, Wellington, como é que você trabalha? Como que eu faço para você vir aqui? Essa pergunta já é tendenciosa. O camarada, opa! Então, às vezes, quem está convidando já está com aquele pensamento formado. Tem que fazer. Entendeu? Não custa nada, você vai pregar, por exemplo, lá em Santa Cruz. Vou te ajudar com a passagem, com combustível, excelente. Mas a partir do momento que vocês começam a estipular valores, gente, e assim, claro que você vai daqui para Santa Cruz pregar. Se o camarada tirar R$10, não vai pagar o teu combustível. Não tem como, realmente. Entendeu? Tem que ter um senso claro. Mas você não vai se... tem que ser X, não, gente. Porque quando você cita valor, aí você começa a comercializar. Deixa de ser oferta, e a oferta é voluntária, né? Aí já se torna um cachê. E eu cobrar por aquilo que não é meu, como é que eu vou cobrar por algo que não é meu, Pablo? A palavra não é minha. Alguém vai dizer assim, mas foi feito investimento para... Não, mas... Não. O investimento ele não vai. É muito complicado. É realmente uma situação que eu tenho medo. É delicado, porque a gente conhece pregadores que falam, eu cobro porque eu investi na minha carreira.
Mas e aí? E quem não pode pagar? E quem não pode pagar? Então, quer dizer, se você entra num hospital, é muito complicado. Esses dias As nossas igrejas são igrejas pequenas. Esses dias alguém falou para mim, agora você pode cobrar. Você está investindo, você estuda hebraico. Teologia, você estuda hebraico, você está se formando em hebraico. Olha, então agora eu posso cobrar. Então, peraí. Então, o hebraico arrancou a chamada, o que Deus me deu. O hebraico agora já arranca o ministério e coloca agora o ator. Pablo, mas eu oro a Deus, porque a Bíblia fala que a raiz de todo mal é o dinheiro, né? Eu falo, Senhor, o meu coração é enganoso, sou sincero. Eu até conversei pegando aqui um ganchinho aqui no hebraico aqui, eu estava conversando com um amigo ontem, e ele falou assim, por que teu WhatsApp tá Lev no perfil? Aí eu expliquei para ele, eu falei assim, Lev é coração, em hebraico. Ele, me explica isso aí. Eu falei, se escreve com 2 letras, o Lamed, que é o L, né? E o V, que é o B, tem o mesmo som, dependendo do pontinho, que é o Dagesh. Então, o L significa condução e autoridade. O V significa casa. Ou seja, a autoridade que conduz a casa é o coração. O salmista fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Só que a Bíblia fala que o meu coração é enganoso. E aí? Aí complica. Então, se eu não guardar, e se ele não me conduzir por um caminho reto, eu me perco. Então eu oro, Pablo, Senhor, esse meu pensamento de hoje, mantém. Eu oro, eu sou sincero. Claro, com certeza. Senhor, me dá essa humildade, essa simplicidade, que aonde eu vou, a pessoa fala assim, caramba, ele é tão humilde, a minha esposa falou, você é doido. Eu não ligo pra nada. Toda vez que eu deixa eu passar e te buscar, não, eu vou andando. Exatamente. E até, não, deixa eu te buscar, não, eu vou andando. Ela fala, você chega a ser bobo. Não é sentido eu não ligo, né? Sabe? Eu sou muito assim, porque foi o que eu preguei lá na igreja, quando você está submergido, tu está se afogando no rio, a água que te leva. Você vai aonde a água te leva, e a água é o próprio Cristo. Então, assim, é Ele que leva. E aí, quero te agradecer por essa oportunidade aí, por esse momento que foi especial para mim. E espero que, inaugurando esse espaço, tá inaugurando aí, né? Muito bom. Muita gente possa vir aqui, trocar essa ideia. Eu acho que é um bate-papo, né? Bate-papo, tem que ser bem descontraído pra gente poder... Às vezes a gente fala, vamos falar sobre Bíblia, a pessoa fica logo... Não, calma, pode ser descontraído, dentro de um respeito, dentro de uma reverência que a palavra merece. Mas eu acho que tem que ser muito bom aí para alcançar essa juventude, uma juventude que fica aí realmente sendo atacada de muita informação, muita coisa, mas tem um potencial incrível. Tem um potencial incrível, né, gente? A nossa geração é a geração que mais teve oportunidade de hoje. Antigamente, na nossa época, você precisa buscar informação, você tinha na biblioteca. Isso. E hoje, com um clique no teu telefone aí, lista telefônica. Agenda, peraí, deixa eu ligar para fulano. Hoje em dia você consegue, né? Então, muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio no nosso Estúdio Pro. Se tiver alguma oscilação em relação à voz, a som, a imagem, a gente está aqui no... Né, Ué? Tá meio na gambiarra aqui ainda, mas vai dar certo para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Wellington, obrigado aí mais uma vez, tá bom? Vamos deixar aqui o contato do Wellington para você levar na sua igreja aí, eu recomendo. Wellington, indica aí alguém para poder vir aqui bater um papo com a gente também. Indicar? Ó, já citei até o nome do cara que o Alisson vai vir, vai? Vou convidar ele no próximo. Rômulo, cara. Rômulo Ebert, meu irmãozão, preguei lá domingo retrasado, bênção demais, o cara tá voando. Eu já toquei junto com o Rômulo, a gente já cantou junto em alguns lugares, e eu lembro que eu falei, Rômulo, eu tô cansando, essa questão de musical, eu vou para a palavra. E ele, caiu dentro hoje em dia. Bota aí o arroba do Rômulo aí pra gente poder... Tá aí voando aí, Rômulo Ebert, pode convidar que vai ser bênção. Pessoal, muito obrigado aí, que Deus abençoe você, a sua vida. Estamos juntos, Deus abençoe. Amém.